Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Marcos Aleixo, esse é o canal Investir e Ficar Rico. E nesse vídeo vamos trazer aqui uma análise de atualização do TORD 11, é um fundo imobiliário. Eu já fiz outros vídeos dele aqui no canal, só que acabou de sair um relatório gerencial e a gente vai ver como que está a situação do fundo nesse momento. A gente já vai começar os estudos, mas antes eu gostaria que você deixasse o like aqui no vídeo e se inscrevesse no canal. Essa é uma forma de você apoiar o meu trabalho e também fazer com que o YouTube divulgue para mais pessoas. Que quando você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, então ele vai distribuir para mais pessoas que precisam desse conteúdo. Então vamos começar aqui os estudos. O fundo que vamos estudar hoje é o TORD 11. Esse aqui é o código, então se você quer comprar na bolsa, esse é o código. O valor da cota atual está a 9,25. Ele está negociando bastante abaixo do seu valor patrimonial. O valor patrimonial dele está em 13,48. Ele está negociando com preço sobre o valor patrimonial de 0,69. Então está bem abaixo do valor patrimonial. O último pagamento de proventos foi 0,08, que deu 0,83% de dividend yield mensal. E aqui está o gráfico dele, é um fundo também bem novo. Ele nasceu aqui em 2020, a R$10. Subiu um pouco, já chegou a bater aqui R$13 e atualmente ele vem caindo muito devido à situação econômica atual, entre outras questões. E aqui está a tabela aqui de proventos mensais. Atualmente ele está pagando 0,08 por cota, só que de tempos em tempos ele paga um pouco mais. No mês 10 de 2021 ele pagou 0,20 por cota, porque ele é um fundo de desenvolvimento, então a gente vai ver lá na frente que muitas operações ainda não estão performando. Então, quando essas operações começarem a performar, ele vem a pagar mais. Esse aqui é o relatório de janeiro, saiu no final de fevereiro. Geralmente esses relatórios eles saem um pouco atrasados, mas então vamos começar os estudos aqui. O fundo está com 472,44 milhões de patrimônio líquido. É um fundo que está pequeno ainda, está com mais de 100 mil cotistas e a liquidez média diária é 0,85 milhões. Do lado esquerdo aqui tem os dados do fundo, o objetivo, o CNPJ, fala também aqui quem é o administrador, que é a Vortex, e a gestora é a R Capital, e esse é o primeiro relatório da R Capital. Inclusive eles começam aqui falando que é um enorme prazer apresentar esse primeiro relatório gerencial do TORD 11. E aqui a gestão fala um pouco sobre o fundo, que ele busca o retorno acima da média, através de oportunidade no desenvolvimento de projetos imobiliários. Então aqui já fala que ele é um fundo de desenvolvimento imobiliário e que também investe as sobras de caixa em CRIs, certificados recebíveis imobiliários, e também em outros papéis de dívidas, em equity e também fundos imobiliários. E com o objetivo de melhorar a comunicação, a nova gestão colocou alguns indicadores que mostram melhor como está a situação do fundo atual. Ele fala também que o fundo distribuiu 0,08 por cota, que dá um dividendo de 0,59, considerando o valor patrimonial. Aqui é sobre o valor patrimonial, ele rentabiliza 0,59% ao mês. Ele fala das movimentações do mês, que foi a venda total do CRI GVI Sênior, a venda total do CRI Recanto das Flores Sênior e a compra do CRI Hop Sênior e subordinado, e a venda parcial do Serra Verde. É um fundo imobiliário que estava na carteira, que ele era restrito, depois começou a ser negociado em bolsa e teve uma boa valorização. Eles venderam, com certeza deve ter oferido um excelente lucro aqui com essas vendas. E um aporte no lote M2 FI. Sobre a questão do equity, o destaque permanece nos empreendimentos de Caldas Novas. O Cauana Residence atingiu 70% de vendas da fase 1 do empreendimento, o que significa uma redução de 11% na fração em estoque. Essa foi a melhor performance mensal do empreendimento desde o seu lançamento. Fala também sobre o Resort do Lago, que registrou um aumento de 1% nas frações vendidas, que foi um pouco menos. Eles falam também que o fundo ele encerrou o ano de 2021 com um lucro de 96,5 milhões e que eles seguem acompanhando aquela questão levantada pela CVM sobre o fundo MXRF11. E aqui está a DRE do fundo. Eles falam que o resultado do exercício gerencial considera o lucro apurado no regime contábil de competência, excluindo os efeitos de marcação a mercado dos CRIs. Então a receita total foi 22 milhões 0,56, foi bem acima dos meses anteriores.
De tempos em tempos, a receita sobe, aquilo que eu falei, é um fundo de desenvolvimento. No início do projeto sai muito dinheiro do caixa e não entra nenhum retorno. Só futuramente, quando começar a performar, que vem um retorno com as vendas de unidades. Então, passa um tempo investindo e o retorno vem depois. O resultado do Concri veio somente 1.160.000. 987.000 foi com juros e 173 com correções monetárias. E com fundos imobiliários foi 20.872.000. Uma parte aqui pode ser relacionada a essa venda aí do FII Serra Verde. Multa pré-pagamento não teve. Outras receitas 24.000. Aí teve a despesa aqui 355.000 e o resultado 21.701.000. E foi distribuído somente 2 milhões. E a reserva de lucro do mês foi para 19.632 e no acumulado 116.132. Aí apurou que o rendimento por cota 0,08, que deu 0,59 com base no valor patrimonial da cota. E aqui está a performance no mercado secundário. Essa barra cinza é a média de negociações. No mês de janeiro aqui foi quase 1 milhão de negociações diárias e teve alguns meses que passou de 1 milhão até 2 milhões. E a cota mercado é essa barrinha azul. A gente vê que ela sobe um pouco, cai, é bem sazonal. E aqui ele fala um pouco da alocação da carteira por tipo de ativo. Em cripto 19,7%, em fundos 50,2%, em equity 29,4% e em caixa 0,08%. Caixa está bem baixinho. E por setor, hotelaria 72,2%, residencial 17,1%, comércio 4,4%, lazer 1,4% e papel 0,98%. E aqui está a localização dos investimentos. E o status é aquilo que eu falei lá atrás, 56,9% está performado e 43,1% não performado. Então esse fundo está gerando esse retorno basicamente pela metade do patrimônio líquido dele, porque o restante não está performando ainda e de tempos em tempos algum empreendimento passa a performar e gera um retorno maior. A alocação por CRI tem um cupom médio aqui de GPM mais 15,36 ao ano, prazo de duração aqui 2,9 anos, IPCA 12,29% ao ano, duração 3,6 anos, então a duração média aqui 3,2 anos. E a média ponderada das taxas 12,59% ao ano. É muito alto, estabilidade muito alta. Por indexador, IGPM 9,8% e IPCA 90,2%. Então a maior parte está em IPCA. Isso significa que quanto mais aumentar a inflação, mais esse fundo vem a rentabilizar. Por classe de subordinação, mezanino 4,3%, sênior 8,6% e subordinado 87,1%. Subordinada muito alta, isso aqui eleva o risco do fundo, então é bastante complicado essa situação aqui. A questão do loan to value também a mesma coisa. LTV acima de 80%, 62%, LTV entre 80% e 65%, 33%, e LTV abaixo de 65%, 4,1%. Do meu ponto de vista, esse 62% deveria estar aqui, ou abaixo de 65%, para diminuir um pouco do risco. Porque o LTV é a garantia sobre o investimento. A cada R$80 investido, ele tem 100 de garantias. Devido ao risco envolvido, é muito pouco. Então, o LTV ideal é de 65 para baixo. E aqui por segmento, corporativo 73,4%, multipropriedade 19,1%, loteamento 7%, timeshare 0,5%. E aqui começa a falar um pouco dos ativos do fundo. A gente vai ver primeiro essa tabela aqui, fala dos CRIs. E essas bolinhas aqui representam o status, a situação atual. A verde aqui está ok, a amarela é o sinal de alerta. E o vermelho é que já está pedindo uma ação ali, porque a coisa já está começando a complicar. Um problema gravíssimo é aquele que a gente viu lá atrás, que a maioria são subordinadas, que são as cotas mais arriscadas que tem. O indexador aqui, IPCA mais 12, a duração, a quantidade de obra executada. Tem umas aqui que tem 100%, 99%. Vendas, inadimplência está até ok. Não tem nenhum em vermelho, acho que a maior aqui, em torno de 5%. A maior inadimplência que tem, 5,3%, 6,4%. Está na faixa de 5, 6%.
E aqui tem alguns problemas, a gente vê a razão PMT aqui, o limite é 120, está em 59, então está muito ruim, muito abaixo, por isso que está de vermelho. No Eco Resort também a mesma coisa, o limite é 105, está em 88. No loteamento do Goiás que está pior ainda, o limite é 105, está a 60. Então tem alguns aqui com sinal de alerta aqui, vamos acompanhando. Bom que está bem diversificado, a maior porcentagem aqui é 6,11% do patrimônio líquido, que é o Van Hold, está com situação aqui ok. E aqui está o portfólio de fundos da carteira, a maioria deles são de desenvolvimento, imóveis estressados, loteamento residencial, loteamento, economia compartilhada, shopping. A maioria de desenvolvimento, esse aqui é um fundo de fundos, da Devante, então tirando esse aqui, o restante é de desenvolvimento. A concentração maior aqui está no Serra Verde, Fundo Imobiliário Serra Verde, seguida aqui de lote M2, terceira aqui do XBXO, que é o shopping. Então está bem concentrado aqui em praticamente 2 fundos imobiliários. 2 fundos imobiliários representam 40% do PL, muita coisa. E o portfólio de equity, tá aqui os ativos, a localização no município, o segmento, multipropriedade, só tem um que condo hotel, o restante multipropriedade. E sobre o PL, a maior parte está o Resort do Lago, 12,85%. E aqui começa a descrição dos ativos. Esse aqui é o Van Hold, então tem aqui os dados dele, a taxa e as garantias envolvidas. Alguns têm um comentário, uma atualização. E aqui começa a parte que fala dos equities. Ele fala um pouco aqui na descrição do ativo e também uma questão para ficar de olho aqui também é a questão da inadimplência, muito alta. Quase 40% de inadimplência e também taxa de distratos está em 2,5%. Aí tem um comentário aqui, as obras de conclusão do parque aquático e da construção da segunda etapa dos blocos residenciais estão atrasadas. Aí ele explica que devido ao efeito da pandemia e tal. E aqui está o Macaira, investimento aqui 24,91 milhões, não está performando também. A lucratividade aqui é maior que 14% ao ano. E a inadimplência 28,5%. Aí tem um comentário também falando sobre as vendas que está acontecendo e tal. Esse aqui é o Motobuy Hilton Ibira. Não está performando também, o retorno é maior que 15%. Aí não tem nada de inadimplência, essas coisas. Tem alguns que não estão nem performando ainda, não estão nem vendendo ainda. E tem o Ondas Praias Resort, quase 30% de inadimplência e quase 2% de extratos. E o Resort do Lago está com 8,1% de extratos e quase 50% de inadimplência. Então esse setor de multipropriedade é bastante arriscado, muitos extratos, muitas inadimplências, é bastante complicado esse setor de investimento. Então pessoal, esse aqui foi o estudo do TORD 11. Agora a gente vai para a parte final, mas antes eu gostaria que você comentasse aqui abaixo se você investe nesse fundo ou se pretende investir e o que faria você investir ou não nele. Conta aqui para nós nos comentários. Esse foi o estudo do TORD 11, estudo de atualização. É um fundo bastante arriscado, mas que vem trazendo bons rendimentos aos cotistas. A gente viu que 50% mais ou menos do fundo está performado e quase 50% não está. Então, ao decorrer dos tempos, ele tende a trazer um rendimento maior. E esse rendimento maior também tem os devidos riscos dentro dele. A gente viu que o fundo investe em desenvolvimento imobiliário, que é um setor arriscado. Investe também em equity, que é outro setor arriscado. E também as questões dos dados da carteira, os investimentos com o ante velho aí acima de 80%, a maior parte. Então as garantias são bem fraquinhas. E a questão também dos investimentos em CRIs subordinados, que são a maior parte do portfólio, e isso eleva bastante o risco do fundo. A gente viu vários ativos não performados e também algumas inadimplências muito altas, entre os fatores negativos dentro do fundo. Então é um fundo bastante arriscado, mas que também gera bons retornos. Você precisa avaliar se encaixa dentro do seu perfil, uma vez que a gente está passando por uma situação bastante difícil economicamente. A gente acabou de sair de uma pandemia e vem esses efeitos dessas guerras que estão acontecendo, pode prejudicar mais ainda a economia mundial. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se assistiu até aqui e não deixou o like, deixa o like
e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Essa é uma forma de você apoiar o nosso trabalho e até o próximo vídeo.